Oi, queridas crianças do sexto ano. Nessa aula de número 13, o tio Renê vai falar para vocês sobre o ciclo da água. A gente já falou muito sobre água, então algumas aulas a gente vem falando sobre água, inclusive, né? Mas hoje a gente vai falar de um aspecto particular da água, que é o seu ciclo na natureza, ok? Para tanto, a gente vai para o primeiro slide para a gente poder entender melhor todas as nuances desse assunto. Então, galera, quando eu falo de ciclo da água, a água tem basicamente dois ciclos, né? O pequeno ciclo da água e o grande ciclo da água. O pequeno ciclo da água é aquele onde, durante o seu ciclo, a água não passa por dentro do corpo dos seres vivos. Ou seja, no pequeno ciclo da água envolve apenas fenômenos físicos, não envolve fenômenos biológicos. Então, fica muito fácil aqui no meu slide, aqui no meu resumo, eu coloquei justamente isso. Quando durante o ciclo a água não passa por dentro do corpo dos seres vivos, envolve, portanto, apenas fenômenos físicos, não há de se falar, nesse caso, em fenômenos biológicos. Então, veja, num primeiro momento, aqui no meu resumo eu coloquei, né? A água sofre evaporação, ou seja, a superfície ali da água, né? A superfície de lagos, lagoas, rios, mares, por que não, né? Evapora e lá na parte mais elevada da troposfera, né? Esse vapor de água se condensa, né? Formando as nuvens e depois a água precipita, geralmente na forma de chuva, né? E essa chuva, quando cai na superfície, ou ela escorre, né? Onde vai, no final de tudo, voltar para os corpos d'água, né? Voltar para os lagos, para as lagoas, né? Para os rios, né? E findar lá nos mares, né? Mas também a água, além de escorrer, ela também pode infiltrar, né? E quando ela infiltra, ela vai para o lençol freático. Então perceba que esse ciclo que eu mostrei para vocês em nenhum momento envolveu a participação de seres vivos, ou seja, em nenhum momento eu mostrei a água passando por dentro do corpo de seres vivos. Por isso que é um pequeno ciclo da água. Então a gente tem a evaporação, a condensação, a precipitação, a água geralmente na forma de chuva e a água escorrendo ou infiltrando e no final de tudo voltando aos corpos d'água, justamente de onde essa água evaporou naquele primeiro momento, lá no início do ciclo. Beleza? Mas além do pequeno ciclo da água, a gente também tem o grande ciclo da água, que é o que eu vou mostrar no próximo slide. No grande ciclo da água, é quando, durante o seu ciclo, de alguma forma, de alguma maneira, a água passa por dentro do corpo dos seres vivos. Então, quando durante o ciclo a água passa por dentro do corpo dos seres vivos. Então, veja como é verdade nesse desenho que eu trouxe aqui para vocês. Então, aqui nas árvores, acontece... Não, vamos começar com a chuva, melhor ainda. Então, nós temos aqui uma precipitação na forma de chuva, né? Então, como eu disse para vocês desde a imagem passada, então, quando a água cai no solo, ou ela infiltra, né, parando nos lençóis freáticos, ou ela escorre, formando as nascentes dos rios, por exemplo, né? E voltando para os corpos d'água de onde, em um primeiro momento, ela tinha evaporado. Tranquilo? Então, a água precipita, geralmente na forma de chuva, né? E caindo na superfície, ou ela escorre, voltando para os corpos d'água, ou ela infiltra lá para o lençol freático. Mas perceba que essa água lá do solo, ela é absorvida, né, pelas raízes das plantas. Interessante, galera, que a água que é absorvida do solo, né, pelas raízes das plantas, ela vai através dos vasos xilemáticos, né, ou vasos lenhosos, lá para a folha. E 80% da água que chega na folha, ela sofre transpiração, né? Ou seja, a folha transpira 80% da água que chega até ela. Okay? Então, 80% da água que chega na folha
é transpirada. Então, imagine uma floresta que nem a floresta amazônica, né, com milhares e milhares e milhares de plantas com folhas grandes, né, elas são latifoliadas e todas elas transpirando. Ali a gente tem um fenômeno de evapotranspiração. E essa evapotranspiração forma nuvens e essas nuvens em seguida vai precipitar na forma de chuva. Então aqui acontece mais ou menos a mesma coisa. Então a água é tirada do solo através das raízes e a imensa maioria dessa água, ao chegar nas folhas, vai sofrer transpiração. Os animais também, uma parte dessa água pode ir para os frutos, né? Por exemplo, e esses frutos vão ser comidos pelos animais, e os animais também vão metabolizar esses frutos, vão perder parte dessa água do fruto, transpirando também. Então, toda essa transpiração, principalmente das plantas, principalmente na superfície de sua folha, mas também, por que não, a transpiração dos animais, tudo isso vai formar nuvens e vai precipitar na forma de chuva. Então perceba que durante o ciclo da água, a água passou por dentro do corpo dos seres vivos, foi tirado do solo pelas raízes, percorreu o tronco, né, através dos vasos xilemados, chegou na folha e foi transpirada. Ou essa água foi para os frutos foi comido pelo animal, o animal também transpirou e liberou essa água, e no final de tudo a água foi formar nuvens. Então, durante esse ciclo, a água de alguma forma passou por dentro do corpo dos seres vivos, por isso a gente chama isso de grande ciclo da água. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para falar sobre o ciclo da água e as diferenças entre o pequeno ciclo da água e o grande ciclo da água, um assunto relativamente fácil. Na próxima aula, a gente vai falar de mais um assunto de ciências. Eu acho que não é mais água não, né? Ah, sim, vamos falar das misturas que acontecem na água. Então espere para a próxima aula, vai ser bastante interessante. Tchau, pessoal.